Oi, turma, tudo bem com vocês? Professor Gustavo aqui, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário aí que vocês estão assistindo essa videoaula. Essa videoaula aqui, pessoal, é uma videoaula referente ao simulado que vamos fazer, tudo bem? Eu preparei algumas questõezinhas aqui, né? Alguns exemplos, um resumo do que estudamos em sala de aula. Então, recomendo vocês a pegar essa lista aqui, ó, de exercício que eu entreguei para vocês, né? Vocês têm aí, onde fomos resolvendo algumas questões aqui. E aí, né, questões parecidas com essas daqui, eu coloquei no simulado de vocês. Então, eu vou seguindo cada um desses conteúdos aqui, ó, e vou estar dando uma revisão básica para vocês sobre o que pode cair no simulado, né? Ou vai cair no simulado, tudo bem? Então vamos começar aqui pela segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela afirma o quê? Afirma que força é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui eu tenho um F de força, M, que é a massa, e o A, que é o quê? A aceleração. Por exemplo, aqui, ó, nesse desenho aqui, ó. Nesse desenho, ó, uma pessoa empurra esse carrinho ele é acelerado. Por que ele é acelerado, gente? Porque ele começa a ganhar velocidade. Se ele ganha velocidade, ele tem aceleração. Então, a aceleração dele, que é esse A aqui, vezes a sua massa, é o quê? Vai ter a força. Que força é essa, gente? A força que a pessoa está fazendo no carrinho, tudo bem? Essa força aqui, ó, que a pessoa está fazendo, ó, quando ela empurra esse carrinho aqui, beleza? Isso é a segunda lei de Newton. Vou colocar aqui de outra cor. Certo? Aqui, ó, vamos fazer um exemplozinho rapidinho. Nesse caso aqui, ó, um exemplo aqui. Eu fiz uma folha aqui, tirei uma foto para eu ganhar tempo. Se eu fosse fazer nos slides aqui, iria demorar bastante. Então, como o intuito aqui, né, mais uma revisão rapidinho para vocês, eu fiz um rascunho aqui, né, fiz um exercício aqui no rascunho, na folhinha, tirei uma foto e coloquei aqui para vocês. O importante é vocês entenderem. Então, por exemplo, um exemplo de segunda lei. Se a massa é 5 kg, a massa desse carrinho aqui, ó, do carrinho e desta caixa é 5 kg, e a aceleração dele é 8, vamos supor que a aceleração é 8. Qual a força que a pessoa aplicou? Como é que fazemos isso? Força é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. A massa é quanto? 5. A aceleração, 8. Olha aqui, ó. No lugar da massa, eu vou colocar o quê? O 5. No lugar do ar, eu coloco o 8. 5 vezes 8 vai dar quanto? 40, né? Ou seja, a força que a pessoa está fazendo aqui é igual a 40 newton, certo? Qual o próximo conteúdo aí da nossa folhinha? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Força-peso. Vamos dar uma olhada aqui na força-peso, né? Lembrando, né, pessoal? Segunda lei de Newton, a gente viu lá no primeiro trimestre também. Então, aqui só voltando um pouquinho, né, no conteúdo que já vimos anteriormente. Força-peso. Quando vocês pegam um saco de arroz, por exemplo, vocês têm que fazer uma força para levantar o saco de arroz, certo? Se vocês pegam uma bola de boliche, por exemplo, igual isso aqui, ó, vamos supor, vocês têm que fazer uma força para levantar a bola de boliche. Essa força que vocês fazem dá o nome de quê, gente? De força o quê? Força, peso, né? Essa força aqui, ó, é que eu chamo de força-peso, tudo bem? É a força que temos que fazer para levantar alguma coisa. Por exemplo, ó, esse guindaste aqui. Esse guindaste, pessoal, está fazendo o quê? Ele tem que fazer uma força para ele conseguir levantar essa peça aqui, ó. Eu tenho um objeto aqui, ó. Para esse guindaste tirar essa peça do chão e levantar até essa altura aqui, ó. Tá vendo a altura aqui, ó? Ele tem que fazer uma força. Que força é essa? Ele tem que fazer puxando para cima. É uma força peso, né? Que é o quê? Peso é massa vezes o quê? Vezes a gravidade.
que nesse caso aqui vamos utilizar como sendo o 10, né? Para facilitar nas nossas contas. Então aqui, ó, o P é em Newton, né? A massa é quilograma e o G metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer um exemplozinho aqui também, ó, rapidinho. Deixa eu tirar essa figurinha aqui. Isso aqui também. Então aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa bolinha aqui. Vamos supor que essa bolinha aqui tem massa, ou melhor, vamos supor que essa bolinha tem peso igual a 50 newton. Se a bolinha tem peso igual a 50 newton e a massa dela é igual a 2, eu estou querendo encontrar o que aqui, pessoal? Olha na fórmula, vamos ver com calma aqui, ó. Olha aqui, gente. Peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Porém, aqui na fórmula agora, ó, eu dei o que para vocês? Eu forneci o peso. O peso aqui vale quanto? É o 50, ó. É isso aqui, ó. Então, aqui vai ser o 50. A massa vale quanto? A massa é 2 kg. Então, no lugar desse M aqui, ó, vou colocar o quê? O 2. Tá faltando quem aqui, pessoal, para eu encontrar? Tá faltando é o G, né? Que é a gravidade. Que ficou escrito meio errado aqui, que eu peguei na internet, mas é gravidade, tá? Tá faltando a gravidade, que é o que ele está perguntando aqui, ó. Qual a gravidade, né? Qual a aceleração da gravidade? Então, vamos resolver aqui, ó. Opa, aqui, isso. Então, aqui, ó, com essa fórmula aqui, ó, o P, 50, a massa é 2, igual, né? Não esqueça do igual a 2 vezes o G. O G é o quê? A gravidade. Como é que eu resolvo isso aqui? Função do primeiro grau, né? O que eu faço aqui, ó? Esse 2 aqui, eu tenho que passar ele dividindo. Joga ele para baixo dividindo. Vai ficar como? 50 dividido por 2, isso é igual a G. 50 dividido por 2 a quanto? 25. Eu posso inverter, né? Não tem problema, ó. Então, G é igual a 25 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas aqui vocês quis encontrar o G, né? A gravidade. E se eu quisesse encontrar o peso? Já fizemos exercício disso aí. Dá uma olhada no caderno de vocês, né? Se eu quisesse que vocês encontrassem o peso, eu iria ter que fazer o quê? Eu iria ter que dar a massa para vocês e teria que dar o quê também? A gravidade. Aí quando eu dou a massa e quando eu dou a gravidade, é só multiplicar. Massa vezes gravidade e vocês vão encontrar o quê? O peso, tudo bem? Mas nesse exemplo aqui não. Eu encontrei foi a gravidade. O próximo conteúdo aí que temos é o conteúdo de força de atrito. O que é a força de atrito? Aqui, ó, só observar esse exemplo aqui, ó. Tá bem claro aqui, né? Essa figura aqui. Quando eu tenho qualquer objeto, ó, uma pessoa aqui, por exemplo, empurrando o armário. Essa pessoa ela tem que fazer uma certa força para ele conseguir empurrar esse armário, né? Por que ele tem que fazer uma força? Porque aqui, pessoal, existe uma força de atrito, uma força que está atrapalhando. Então a pessoa empurra para o lado e a força de atrito faz o quê? Empurra para o outro lado no sentido contrário, né? Porque ela está atrapalhando. É uma força que atrapalha, por isso que ela aponta sempre no sentido contrário. O atrito vem, ó, do contato da superfície, né, entre o armário aqui e o chão. Eu nunca vou ter um chão todo lisinho, né, e nem um armário todo lisinho, onde o atrito vai ser zero praticamente. Eu vou ter algum atrito ali que está atrapalhando, tudo bem? Por exemplo, eu vou empurrar o armário num piso que é feito de cerâmica, eu vou ter um atrito. Se eu pego o armário e coloco no piso que é de cimento, eu vou ter um outro atrito, que vai ser um atrito maior ainda, né? Então aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Mas antes, né,
Qual a fórmula do atrito? Força de atrito é o que, gente? Força de atrito é igual a esse mi aqui eu chamo de coeficiente de atrito, que pode ser o quê? O atrito estático ou o atrito dinâmico. Atrito estático é quando o objeto está parado. Você está fazendo uma força e o objeto não está se movendo ainda. Aí quando você aumenta a força e ele começa a se mover, aí o atrito vai ser o quê? Atrito dinâmico, né? Porque eu tenho atrito ainda, mas o objeto está se movendo. Esse N aqui eu chamo de força normal. Então aqui, né, o N é força normal, esse μ, coeficiente de atrito, que vai depender da superfície. Vamos resolver um exemplozinho. Vamos supor que essa pessoa aqui, ó, vamos supor que essa pessoa está fazendo uma força aqui, né? E o coeficiente de atrito é 0,3, tudo bem? E a massa desse armário aqui, ó, é 2 kg. Um armário bem leve, né? Eu poderia ter aumentado aqui, né? Que depois que eu mudei a figura aqui, vamos supor que essa caixa aqui tenha 2 kg. Uma caixa bem levinha. E esse coeficiente de atrito é 0,3. Aí eu quero saber qual o atrito que tem no contato aqui, ó, entre a caixa e o chão. Como vamos fazer isso? Vamos ver aqui, ó. Força de atrito é o quê? Esse μ vezes N. Mas quem é N? Força normal. Como é que eu calculo a força normal? Olha aí no caderno de vocês, vocês vão encontrar que a força normal é massa vezes gravidade. A massa vezes gravidade está aqui, ó. A massa é quanto? 2. A gravidade pode ser o 10, né? Então, 2 vezes 10, 20. Esse 20 aqui, ó, 20 newton, vai ser o quê? A força normal, que é massa vezes gravidade. Mas por que, professor? Massa vezes gravidade. A força normal, pessoal, a gente pode pensar ela como sendo uma força de ação e reação. Vou dar uma olhadinha no caderno aí que eu tenho, vocês têm escrito isso no caderno aí. Então aqui, ó, como é que fica então? Ó, vindo nessa fórmula aqui agora, ó, esse Uzinho aqui é quanto? 0,3, tá aqui, vezes N. Mas quem é N? Força normal, que vale quanto? 20. 0,3 vezes 20 vai dar quanto aqui? 6 newton, né? Ou seja, 6 newton é o valor da força de atrito. O outro conteúdo que temos aí é o trabalho realizado por uma força. O que vem a ser o trabalho realizado por uma força, né? Quando eu falo em trabalho, primeiramente, vamos lembrar, trabalho é o que, pessoal? Trabalho é transferência de energia por meio de uma força. Como assim, professor? Transferência de energia, né? Para essa pessoa aqui, por exemplo, ó, para ela conseguir mover esse carrinho aqui, ela tem que fazer o quê? Fornecer uma energia para o carrinho. Aí esse carrinho começa a se mover com uma energia, né? A gente vai chamar de energia cinética. Essa energia a gente vai estudar isso mais à frente. Mas para qualquer coisa se mover, pessoal, ele tem que ganhar uma certa energia, tudo bem? Senão nada consegue se mover, nada consegue sair do lugar. Mas quem é que transfere essa energia para esse carrinho? É essa força aqui, ó, que a pessoa está fazendo, né? É essa força aqui que faz o carrinho se mover. E essa transferência de energia por meio de uma força é o que eu chamo de trabalho, tudo bem? Então, isso aqui, ó, que é o trabalho, é transferência de energia por meio de uma força. Como eu calculo o trabalho? Trabalho é o quê? Essa letra W, que é igual a força, que é o F, vezes D. D vai ser o quê? O deslocamento. É o quanto que a pessoa se moveu, né? Enquanto ela está aplicando a força. Então, ela está aplicando a força daqui até aqui. Isso aqui é o deslocamento, que vai ser esse D aqui, ó. Cosseno do ângulo. Como assim, professor? Cosseno do ângulo, né? Tá aqui, ó, gente. É o ângulo entre a força e o deslocamento. Deixa eu colocar umas setinhas aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui essa setinha aqui, ó.
Vamos supor aqui, ó, o carrinho está se movendo em qual direção? Na direção horizontal aqui, ó, certo? Direção horizontal. O carrinho está se movendo aqui. Está na horizontal. O carrinho não está se movendo nem para cima, né? Ó, o carrinho não está se movendo aqui, está? Não. Está se movendo aqui para baixo? Também não. O carrinho está se movendo na horizontal. Então aqui, gente, ó, o carrinho se move na horizontal e essa força aqui, ó, que a pessoa está fazendo, o verdinho aqui, ela está em qual direção? Está na direção horizontal também. Então a força e o deslocamento, ela tem um ângulo zero. O ângulo de 0 grau. Por quê? O deslocamento aqui, ó, do carrinho não é inclinado nem para cima e nem para baixo. E nem a força aqui também, ó, o verdinho, que a pessoa está fazendo, não está inclinado também. Está apontando o quê? Na horizontal também. Então, em resumo, né, só resumindo, se a força aponta na mesma direção que o deslocamento, tá vendo? Ó, que eles estão na mesma direção, ó. Esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo de 0 grau. Olha só, observe esse outro caso aqui embaixo aqui, ó. A pessoa está puxando o carrinho, né? Esse carrinho aqui, ó. Porém, ó, ele está puxando o carrinho na horizontal, ó. O carrinho está se movendo na horizontal. Olha a setinha aqui, ó. A direção da setinha. Ele se move na horizontal. Porém, a força aqui, ó, que ele está fazendo, ó, a força está apontando para onde, gente? Olha, está inclinada. Tá vendo que a força está inclinada? Ou seja, eu tenho um ângulo aqui, ó. Mas que ângulo é esse? Não sei, pode ser qualquer ângulo. Eu tenho que fornecer para vocês na hora da prova, na hora das questões. Inclusive o valor, tenho que dar o valor desse ângulo. Preciso de vocês decorar. Está vendo que aqui está inclinado? Lembram lá da experiência que fizemos do plano inclinado? Do lado de fora lá, no pátio da escola? Vocês iam inclinando, né, o plano até um determinado ponto e aí o ângulo ia mudando, né? Ângulo de 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25 graus, a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo a inclinação aqui, ó? Ó. Aqui, ó, 0 grau, ó. Aqui seria 0. Tá vendo, ó? 0 grau. Eu vou inclinando, ó. 10 graus, 15 graus e 20 graus, por exemplo, né? Vamos supor que aqui seria 20 graus. 20 graus de inclinação. Aí como que ficaria aqui, ó, se aqui fosse 20 graus de inclinação, só um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser um outro ângulo qualquer. Eu iria colocar aqui, ó, 20 graus. E aí teria que olhar na calculadora, né, quanto que é cosseno de 20 graus, tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, rapidinho, ó. Vamos supor aqui que eu tenho uma força com valor igual a quanto? 5 newton. Tá aqui, ó, perdão, 2 newton, ó, força 2 newton, e a distância é de quanto? 5 metros. Então, mas que distância é essa? Essa distância aqui, pessoal, ó. A pessoa pega o carrinho, sai com ele daqui e vai até aonde? Até esse ponto aqui, ó. Essa distância aqui que ele andou é uma distância de 5 metros. Qual o trabalho que a pessoa está realizando quando ela empurra esse carrinho, né? Ou seja, qual a energia que ela está transferindo para o carrinho por meio de uma força? Como é que calculamos esse trabalho? Vamos vir aqui, ó. Tem a pergunta aqui, né? Qual o trabalho realizado pela força F? Então, como eu faço aqui, ó? Aqui é só a figurinha, né? Eu coloquei também a força F e a distância de 5 metros. Vamos continuar aqui, está no próximo. Qual o trabalho realizado pela força F? Como é que vai ficar? A fórmula é o quê? Trabalho é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Então, como é que fica isso, gente? Ó, a força aqui, ó. A força é quanto? É 2, ó. Tá aqui. A distância, que é o D, é 5. Isso é tudo vezes, tá? Pontinho aqui é vezes. Vezes cosseno do ângulo. Mas que ângulo é esse, pessoal? O ângulo de 0 graus.
Por que 0 graus? Vamos relembrar aqui de novo, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Ó. O deslocamento do carrinho, o carrinho não está deslocando para cima, nem está deslocando para baixo. Ele está deslocando aonde? Na horizontal, ó. Ele está retinho. Então, tanto o carrinho na horizontal quanto essa força aqui, ó, elas estão na horizontal, ó. Então, o ângulo aqui, ó, o ângulo é 0. Elas têm a mesma direção, né? O mesmo sentido. Então, o ângulo aqui vai ser 0 grau, é por esse motivo. Então, como é que vai ficar, ó? Aqui, ó. O 2 e o 5, né? Cosseno de 0 grau, gente, ele é igual a 1. Cosseno de 0 grau é 1. Não esqueçam disso não, tá? Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 vai dar 10, que é o quê? 10 joules. Esse J aqui é de joules, tá? É a unidade de energia. Ou seja, esses 10 joules é o quê? É a energia que a pessoa está fazendo o quê? Transferindo para esse carrinho aqui. Transferência de energia por meio de uma força. Isso é o que chamamos de trabalho. Professor, se eu tiver um monte de força assim, como é que fica? Já resolvemos isso aqui na sala de aula, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma força aqui. Eu tenho uma força, ó, de 40, tenho outra de 60 e tenho essa de 20, né? Essa de 20 aqui, por exemplo, poderia ser força de atrito, que está no sentido contrário, ó. Tá vendo, ó? Tá em contato aqui, ó. Ó, força de atrito no sentido contrário. Aí esse bloco ele está se movendo para cá, ó, nesse sentido aqui, né? Como se tivesse uma pessoa empurrando aqui e a força de atrito no sentido contrário. Então aqui, pessoal, eu tenho uma força de 40 e uma de 60. Aí o que eu vou fazer? Como fizemos em sala de aula, eu vou pegar essa fórmula aqui do trabalho, ó. Vou pegar ela aqui. Então aqui, pessoal, vamos supor, ó, que eu vou calcular o trabalho para cada uma dessas forças. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou aplicar essa fórmula aqui separadamente. Aplico primeiro essa fórmula aqui, ó, para essa aqui de 40 newton, né, pela força de 40. Depois eu venho aqui e aplico para quem? Para de 60. Aí depois eu venho aqui de novo e aplico para quem? Para a força de 20 newton. Aí é só colocar o valor da força de cada uma delas, a distância. Vamos supor que esse bloco aqui, ó, ele saiu daqui e percorreu quantos metros? 200 metros, tá vendo aqui? Eu coloquei aqui, ó. Daqui até aqui, vamos supor que uma pessoa empurrou por 200 metros. Aí no lugar do D eu vou colocar o quê? Os 200, tanto aqui, quanto aqui e quanto aqui também, né? Porque nesses 200 metros, gente, essas três forças aqui, ó, elas estão atuando. Elas continuam sendo aplicadas no bloco, ela não some. Então, por isso que essa e essa vai ter os... Ela vai continuar atuando, né, no bloco no decorrer dos 200 metros. Elas não desaparecem, tudo bem? Aí aqui, por exemplo, ó, esse ângulo aqui é de 0 grau, né? Por que 0 grau? Esse também. Esse aqui seria 180, né? 180. Ou poderia colocar o 0 grau também, só colocando o valor de positivo para essa força, igual fizemos em sala de aula, né? Esse exercício. E esse aqui, ó, essa força aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui está inclinada agora, ó. Vai ter que colocar o ângulo, né? Que ângulo é esse? Poderia ser um ângulo qualquer. Na questão eu tenho que fornecer. Aí você vem aqui, ó. Ao invés de ser 0 grau, vai ser o quê? Vai ser um determinado ângulo. Vamos supor o ângulo de 30 graus, né? Ficaria assim. Aí tem que calcular cosseno de 30 graus. Esse daqui é o zero, né? E aqui poderia ser o ângulo de 180, né? Por que 180? Porque aqui, ó, esse F aqui, ele dá uma volta completa, né? Uma semivolta, né? Ele sai daqui e dá esse giro aqui, ó. Então, poderia ser um ângulo de 180. Ou se você colocar 0 grau, aí no lugar da força aqui, você coloca 20.
coloco o módulo, tudo bem? O valor positivo. Tanto um quanto o outro vai dar o mesmo resultado. E agora aqui, pessoal, ó, para essa força aqui, N, e para essa força P, como é que fica, né, o trabalho? Tá vendo? A força P aqui, ó, esse Pzinho é o quê? A força peso, puxando o bloco para baixo, né? Pode ser um bloco isso aqui, né? Um armário, qualquer outra coisa. E eu tenho o quê? A força N apontando para cima, né? Essa força N aqui eu chamo de força normal, ou força de ação e reação, né? A reação em relação à força peso. Olha aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo, ó. O trabalho das forças P e força N vai ser o quê? Vai ser zero, né? Por que zero? É zero porque o bloco ele não se move na horizontal. Ou melhor, desculpa. Ele se move o quê, pessoal? Ele se move exatamente na horizontal. Nessa direção aqui, né? Ele está se movendo aqui, ó, no chão. Ele não se move aqui, gente. Ele está se movendo para cima, o bloco? Não. Se ele não está se movendo na vertical, se ele não está se movendo para cima, essas forças aqui, ó, que apontam para cima e para baixo, não faz diferença nenhuma. Elas não estão interferindo, né, na energia que é utilizada para mover esse bloco aqui. Tá vendo? Ó? O P aponta para baixo e o N aponta para cima. O bloco não se move nem para baixo nem para cima. Então, o trabalho da força P e N ele vai ser zero. Tudo bem? Por que isso? Pois o bloco se move apenas na horizontal. Vamos falar aqui agora, pessoal, sobre mecânica, né? Observe essas imagens aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nelas aqui, ó. Eu tenho um caminhão aqui, por exemplo, ó. Esse caminhão aqui, né? O que ele faz? Ele pega uma peça aqui qualquer e levanta essa peça do chão aqui até uma altura de 2,5, sendo que essa peça tem o quê? 50 quilos. Vamos supor, pessoal, que ele demorou 2 segundos para levantar essa peça daqui até aqui, tudo bem? Vamos lá, guarda essa informação aí, certo? Vamos voltar aqui de novo. Aqui agora eu tenho o quê? Um micro-ondas, né? Micro-ondas que utilizamos aí nas nossas casas. Vamos supor que esse micro-ondas aqui, ó, ele demora um determinado tempo para aquecer essa comida aqui, ou para deixar esse alimento pronto, né? Ele não faz o alimento assim do nada, né? Ele não deixa o alimento pronto, né, de uma hora para outra, né? Esse alimento ele demora um certo momento para ele ficar pronto. A mesma coisa também, ó, um fogão. Quando tem um fogão aqui, ó, olha aqui, ó. Esse alimento aqui que está sendo feito nesse fogão, ele também demora o quê? Ele também demora um determinado momento para ficar pronto, né? Um determinado tempo. Dá uma olhada aqui, ó, nessa bomba aqui, ó. Pessoal, mas como assim bomba, né? Não é bomba de explodir não, tá, gente? Isso aqui é uma bomba hidráulica, né? É utilizado bastante nos sítios, né? Principalmente. Ela é utilizada o quê, pessoal? Para pegar água de um local que está em uma posição mais baixa e levar até um local a uma altura maior. Por exemplo, pega uma água de um poço, né? De um poço artesiano, que é furado, né? Abaixo da terra, e pega essa água e leva até a caixa d'água, por exemplo, né? Ou para uma outra finalidade. Aqui, ó, um exemplozinho aqui de uma aplicação aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um poço, tá vendo? Um poço que foi furado, e aqui eu tenho a água aqui embaixo, né? A água que fica embaixo da terra. E aí essa água aqui, ó, eu coloco uma bomba aqui, aí essa bomba aqui, ó, pega essa água e joga onde? Aqui para a caixa d'água, né? A bomba está conectada nos canos, né? Tá vendo esses caninhos aqui, ó? Aí a bomba aqui começa a funcionar, pega essa água e joga lá para a caixa d'água. Mas para isso acontecer, a bomba tem que ter o que chamamos de potência, gente. Isso é o que vou utilizar para definir esse conceito aqui, ó, que eu chamo de potência mecânica. O que é potência mecânica? Vocês viram que nessas figuras aqui, ó, cada um desses equipamentos tem o quê? Tem uma tarefa. Eles têm uma tarefa para eles fazerem.
E quanto mais rápido essa tarefa é feita, maior vai ser o que eu chamo de potência. Tudo bem? Por exemplo, quanto mais rápido esse guindaste aqui, ó, levanta essa peça, maior vai ser o quê? A potência do guindaste. Quanto mais rápido esse micro-ondas aqui, ó, aquece esse alimento, né, ou deixa ele pronto, maior vai ser o quê? Maior vai ser a potência do micro-ondas. Quanto mais rápido esse fogão aqui deixa a comida pronta, maior também vai ser a potência do micro-ondas. A mesma coisa aqui, ó, para essa bomba. Quanto mais rápido ela pega a água aqui de baixo e joga essa água aqui para cima, para a caixa d'água, maior vai ser a potência da bomba. Por exemplo, quando você vai comprar uma lâmpada, né, para iluminar, quanto mais forte aquela lâmpada ilumina, pessoal, é porque maior é a potência elétrica daquela bomba, tudo bem? Então, isso é conceito de potência. Nesse caso da lâmpada, né, eu chamo de potência elétrica, né? A mesma coisa aqui também, ó, para o micro-ondas, né? Ou para o fogão. Aqui, por exemplo, no caso da bomba e do caminhão aqui, eu poderia chamar exatamente da potência mecânica. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia, né, de onde que a potência aparece na física. É quando um equipamento ele realiza uma tarefa em um determinado tempo. Quanto menor esse tempo, maior é o quê? Maior a potência. Quanto mais demorado é para uma tarefa ser realizada por um desses equipamentos, por exemplo, menor vai ser o quê? Menor é a potência. Vamos ver aqui, ó, as fórmulas agora, né? Olha aqui, pessoal, ó. Por exemplo, deixa essa figura aqui para ilustrar. A potência, gente, eu posso calculá-la como? Ó, potência, que é essa letra P, é igual a W, onde quem é W? Energia transferida. Quando eu falo em energia transferida, estou falando de quê, pessoal? O trabalho realizado por uma força, né? Foi isso que aprendemos em sala de aula. Calma aí um pouquinho. Tudo bem? Então, aqui, ó. Esse W aqui eu chamo de quê? Energia transferida ou trabalho realizado por uma força, tudo bem? Isso aqui é que eu chamo de trabalho, não esqueçam disso. E esse T aqui, ó, esse T vai ser o que eu chamo de tempo. O tempo gasto, né? Que tempo é esse? O tempo que esse guindaste, por exemplo, demorou para tirar essa peça daqui e levar ela até onde? Até essa altura aqui de 2,5 metros. Então, como eu posso resolver aqui, né? Quando eu posso calcular a potência? Basta vocês descobrir o trabalho ou a energia e dividir pelo tempo. Mais adiante, vamos resolver algumas questões em sala de aula sobre isso daqui. Outra fórmula que eu tenho aqui, pessoal, para calcular a potência é o quê, né? Quando eu tenho, por exemplo, um veículo. Esse veículo está se movimentando, se ele se movimenta, ele tem uma velocidade. E ele tem uma força aplicada sobre ele. Se ele tem uma força e ele tem uma velocidade, essa velocidade aqui eu vou chamar de velocidade média, tudo bem? Então, se ele tem uma velocidade e tem uma força, a potência também pode ser calculada de que maneira? Potência é igual ao quê? Força vezes velocidade. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó, desse último caso aqui, dessa última fórmula. Aqui, ó, nesse exercício aqui, que é até um exercício da nossa lista, dessa que eu passei para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, ó. É essa questão aqui, ó, a 16. Questão 16. Então, vamos resolver ela aqui, ó. Ó, o que ela fala? Em uma estrada, um veículo tem velocidade constante, igual a quanto? 20 metros por segundo. Tudo bem? Se o motor desse mesmo carro, né? Se o motor desse carro aplica uma força de valor igual a 200 newton, aqui eu poderia colocar, no lugar de constante, velocidade média. Velocidade média igual a 20 metros por segundo. Se o motor desse carro aplica uma força de valor igual a 200 newton, qual a potência do motor? Vamos utilizar, então, ó, essa fórmula aqui. Ó. Por que eu vou utilizar essa, gente? Eu quero saber o P, que é a potência. Eu dei a força e dei o quê?
A velocidade também. Então, se eu já dei a força e dei a velocidade, ó, e ele está perguntando qual a potência do motor, como é que fica isso aqui então? Potência é igual a quê? Força vezes velocidade. Então aqui, ó, potência é igual a força aqui é quanto? 200 vezes a velocidade. Quanto é a velocidade? 20. Então, 200 vezes 20, 4.000 watts. O watts é o quê? É a unidade de potência, tudo bem? Esse watts aqui, ó, que é o mesmo watts, né, que vocês verificam quando vocês observam numa lâmpada, por exemplo, né? Aparece bastante isso aqui, ó. Ou em algum equipamento, né, de um som, por exemplo, uma caixa de som, né, principalmente, entre outros equipamentos, micro-ondas. Então, por hoje, por aqui, pessoal, vou encerrar essa videoaula, né? Peço para vocês, né, estudarem, né, estudem aqui nessas questões, né, que resolvemos em sala de aulas, né, em sala de aula. Comecei aqui com vocês, né, depois fui passando por cada uma desses exercícios aqui, força de atrito, né, força-peso, trabalho realizado por uma força, né, resolvemos alguma dessas questões aqui, né, em sala de aula. Estudem essas questões, né, direitinho aí, principalmente essas que resolvemos em sala de aula, né, que eu consegui resolver com vocês, né, a tempo. Essas daqui, né, que eu acabei de mostrar agora. Estude aí que vocês vão fazer um ótimo simulado. Um abraço aí, fica com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição.